Sobre o que a gente vai falar hoje? Na última semana eu falei sobre, de maneira geral, o calendário judaico, o calendário hebraico. Eu queria hoje começar a falar sobre os meses do calendário hebraico. Então, falar qual é o nome deles, onde que eles aparecem na Bíblia, se eles têm algum outro nome, se tem alguma festa que acontece nesse mês. E, apesar que o judaísmo não acredita em horóscopo, tem pela Kabbalah, cada mês ele corresponde a um signo e também a uma tribo. Então, alguns signos, alguns meses, não todos, eu achei alguma correspondência legal, interessante, que eu queria mostrar para vocês. Então, em alguns meses, eu vou falar sobre o signo correspondente desse mês. E depois a gente abre para perguntas e comentários. Eu já queria dizer para vocês que quando eu estava prevendo essa aula, eu estava imaginando fazer uma aula só sobre todos os meses. Mas eu acho que eu vou acabar correndo muito, então eu vou tentar falar sobre alguns meses, mas sem a pretensão de falar sobre todos os meses. E aí, se vocês acharem interessante, vocês podem me mandar e-mails também. O meu e-mail é hebraicobiblico@eteachergroup.com ou escrever na nossa página do Facebook, que é o Hebraico Bíblico. E aí eu vou voltar a esse tema e falar assim sobre outros meses assim com mais profundidade, se vocês acharem que é um tema legal, mas a verdade é que dá para fazer uma aula sobre cada um desses meses, que tem bastante coisa para falar sobre os meses. É um tema bem interessante. Então, vamos começar. Então, a primeira coisa é que o primeiro mês que a gente vai falar é sobre o mês que se chama Tishrei. Esse mês, então, deixa eu fechar aqui, que alguém abriu o Ivone. Então, o nome desse mês é Tishrei, ok? E ele é o primeiro ano do calendário hebraico que a gente tem atual. O primeiro mês do calendário hebraico que a gente tem atual, mas a verdade é que ele não é o primeiro mês quando a gente conta da Bíblia. Da Bíblia, como eu falei na semana passada, a gente começa com o mês de Nissan e depois do exílio da Babilônia houve uma mudança. Na verdade, o Ano Novo Hebraico ele tem 4 anos novos, ou seja, dependendo do que a gente está falando, o Ano Novo começa a ser contado a partir de um mês diferente. E um dos primeiros, vamos dizer assim, um dos anos novos começa com o Tishrei, que seria o calendário civil. Então, é por esse calendário que a gente vai começar hoje, embora na Bíblia seria outro mês. A gente já vai chegar nesse ponto. A Regina está falando que ela não está ouvindo nada. Eu queria saber, deixa eu tentar falar aqui com alguém. Alice, está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Ok, obrigada, Alice. Então, se a Regina não está ouvindo, na verdade, algum problema lá com ela, senão a Alice também não teria me ouvido. Então, esse primeiro mês que a gente vai falar é esse mês que se chama Tishrei. Na verdade, ele tem 3 nomes na Bíblia. E a gente vai ver, então, quais são esses nomes. Vamos ver aqui um versículo onde aparece um dos nomes dele, uma das formas que ele é chamado na Bíblia. Alguém quer ler esse versículo aqui em hebraico? Vocês podem levantar a mão e eu deixo vocês lerem. Deixa eu ver. Alice, você quer ler esse versículo? Quero. Pode ler. Posso começar? Uhum. דבר אל בני ישראל לאמור בחודש השביעי באחד לחודש אדוני, não é Adonai, יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קודש. Muito bom, muito obrigada, Alice. Então, olhem só.
Uma das formas que esse mês é chamado, na Bíblia, a maioria dos meses, na verdade, eles são chamados assim, por um número, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Então, na Bíblia, Tishrei é o sétimo mês, Chodesh HaShvi'i, ok? O sétimo mês, como a gente vê aqui em Vaikra, em Levítico, no capítulo 23, versículo 24. Mas, em outros lugares, por exemplo, a gente tem também um outro nome que ele é chamado, olhem só, aqui em Melachim Aleph, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 2, ele vai aparecer com outro nome. Então, tem alguém que quer ler esse versículo aqui pra gente? Podem levantar a mão também. A Alice tá... o Anildo. Anildo, você quer ler esse versículo? Morar. Oi. ויקח לו אל המלך שלמה כל אישי ישראל ביחד. Peraí, só um segundo, amiga. Pronto. Beiarea, בירא דתנין בהג הוא החודש השביעי. isso mesmo. Olhem só. Aqui ele está falando, esse versículo está falando, né? Está chamando esse mês de Etanim, o mês de Etanim. E tá, como a gente sabe que esse tal de mês de Etanim é o sétimo mês, que depois ele fala o Achodesh Ashvi'i, ele é o sétimo mês. Então, o próprio versículo está dando essa informação. Peraí, que alguém está abrindo o microfone. Vou pedir para vocês não mexerem no microfone de vocês. Então, a gente consegue perceber isso. Que o próprio versículo está falando para a gente que esse tal de mês de Etanim é o Chodesh, o sétimo mês, esse sétimo mês do qual a gente está falando. E esse nome Tishrei que eu estou falando para vocês, ele não está, na verdade, ele não aparece na Bíblia. Ele é um nome que foi dado após o exílio da Babilônia. E ele vem, na verdade, ele vem do acádico, ele significa o começo dos meses, o princípio dos meses. E realmente no calendário civil, como eu falei para vocês, esse é o... Está escrito em acádico, significa início. E, bom, a gente tem... Bom, era isso, então. Então, esse mês tem 3 nomes que a gente viu. Então, um deles é Tishrei. A outra forma é que ele é chamado do mês, o sétimo mês, que é a forma como ele aparece na Bíblia. Tishrei vem do acádico, quer dizer início. Então, por isso que no calendário civil ele é o primeiro mês. E ele também é chamado, como a gente viu em Melachim, em Reis, como o mês dos Eitanim. Eitanim, na verdade, quer dizer forte. Então, os fortes. Então, também é o mês dos fortes, o sétimo mês, ou Tishrei, que é o primeiro dos meses do calendário civil, né? Do calendário que a gente usa hoje em dia para as comemorações. A gente considera que o mês de Tishrei, ele é o primeiro mês.
Agora, em Tishrei, ele é um mês que se comemoram várias festividades. Então, obviamente, a primeira festividade que a gente comemora no mês de Tishrei é o Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o Ano Novo Judaico. Então, o Ano Novo Judaico. Logo após o Ano Novo Judaico, existe o que a gente chama de Tzom Gedaliah. É um jejum que é feito. Na verdade, ele não se fala sobre esse jejum na Bíblia. Ele é um jejum rabínico. A gente tem o Yom Kippur, que é conhecido como o Dia do Perdão. Esse dia, sim, a gente lê sobre ele na Bíblia. Tem Sukkot, que é a festa das cabanas, ou também conhecido como Pentecostes. E a gente tem Hoshana Rabbah, que também é o final de Sukkot, quando a gente começa a pedir por chuva, porque aqui em Israel, esse mês de Tishrei, ele sempre está em geral em setembro ou outubro, ou seja, aqui em Israel a gente está no outono, no comecinho do outono. E a gente tem também no final de Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah, que também são festas que é o final, para celebrar o final de Sukkot. Agora, tem uma coisa interessante, justamente. A Mônica falou tabernáculos, não Pentecostes, né? Tá certo, obrigada, Mônica. Cabana ou Pentecostes é outra coisa. Festa das cabanas ou dos tabernáculos. Muito obrigada. Tabernáculos. Agora, tem uma coisa interessante. O signo desse mês é o signo de Libra. E o que tem a ver Libra? Qual que é o signo, né, desse horóscopo de Libra? É uma balança. O que tem a ver uma balança com o mês de Tishrei? O mês de Tishrei, Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, ele é considerado o dia em que todas as pessoas são julgadas e elas são seladas para o livro da vida. E aí, em Yom Kippur, que é o dia do perdão, é como se Deus realmente assinasse, colocasse o carimbo dele de como que vai ser o próximo ano. Então, esse período, esse comecinho do ano, é uma época muito importante para o judaísmo e ela é considerada uma época de julgamento. Então, por isso que tem a ver esse signo Libra, balança, com esse mês de Tishrei, porque esse é um mês que está todo mundo, os nossos atos estão sendo colocados na balança, se a gente fez mais coisas boas ou mais coisas ruins, e assim é que vai ser decretado como que vai ser o nosso próximo ano. Então, achei esse é um mês que tem uma coisa interessante entre o signo dele e a gente consegue perceber que pelas festividades tem a ver. Então, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas ou comentários sobre esse mês e aí a gente avança para o próximo mês que eu quero falar dele. Então, Anildo, tem uma pergunta ou um comentário? Vamos lá, perdão, eu vou baixar a mão. Ok, sem problemas. Ben Derek, tudo bem? Tudo bem, Maia? Tudo bem? Maia, acho que eu não entendi direito. Você disse no início que o judaísmo, vamos dizer assim, mais tradicional, não crê em horóscopos. Não só o mais tradicional, nenhum judaísmo, nenhuma forma de judaísmo acredita em horóscopo de verdade. Ah, sim. E como fica, então? Esses signos são usados como uma forma de representação apenas para algum tipo de sentido, algum simbolismo para... Eu sei que tem a ver, esses signos, eles são bastante usados, na verdade, na Kabbalah, que é o misticismo judaico. Eu não entendo muito de Kabbalah, na verdade, eu também não me interesso muito, então não leio muito a respeito. Sim. Tenho muita paciência para ler também. E... Peraí que alguém está com o microfone aberto. E
Então, por isso é um dos motivos que eu não vou trazer todos os significados, porque tem alguns que eu ou não tive paciência de ler, ou não quis ler, enfim. Eu estou trazendo só os que eu achei mais legais. Mas para o judaísmo diz que as pessoas elas são acima do horóscopo, vamos dizer assim. Pode até ser que existe uma certa influência dos astros sobre as pessoas, mas o livre-arbítrio é mais forte. As pessoas têm como escolher o que elas querem fazer e a partir dessa escolha é que a gente é julgado. Que não faz sentido se a gente falar que existem, na verdade o que o judaísmo tenta dizer é o seguinte: se a gente fala que a gente tem livre-arbítrio e que no final a gente vai ser julgado pelos nossos atos bons e nos nossos atos ruins, não faz sentido a gente dizer que existe uma certa influência sobre mim, então que eu naturalmente, não sei, sou uma pessoa que vai fazer certas coisas. Ou eu tenho livre-arbítrio, ou existe um destino, existe uma influência. Sim. Ok. Ok? Tá bom, muito obrigado. Imagina, Derek, obrigada a você. Cleiton, você tem uma pergunta ou um comentário? Boa tarde, Moara. Boa tarde, participante. Você está me ouvindo, Moara? Estou te ouvindo. Ok. Eu queria só saber exatamente qual é o significado da expressão Yom Kippur, se é dia do perdão ou dia de purificação. Não sei se Kippur está ligado a perdão ou purificação. Kippur tem a ver com capará, com atonishment. Atonishment em português espera, que eu não sei. Não é... Arrependimento. É arrependimento. Ok, a palavra então é arrependimento. Tem a ver com isso, com capará. Capará. Então parece que a palavra... Na verdade, tem um outro significado que fala que esse é um dia como Purim. E Purim é como se fosse o carnaval judaico. Tem vários significados esse nome, na verdade. A tradução costuma ser o dia do perdão. Legal. Outra coisa, mais uma vez, com relação à questão da Kabbalah, realmente, o que aconteceu com o surgimento da Kabbalah e a crença no zodíaco, isso nasceu na astronomia. Na verdade, nessa época do ano, a abóbora celeste está dando prioridade. Se você vai olhar para cima, você vai perceber a constelação de Libra. A constelação de Libra é uma constelação que divide os dois lados da abóbora celeste. Então, há uma verdade com relação a que constelação predomina na época desse mês. E as pessoas acharam legal tentar fazer adivinhar o futuro, ou perceber alguma coisa místico nessa questão. Mas é bom lembrar que realmente tudo isso nasceu na astronomia. Que a astrologia, que não é científico, surgiu na crença de algumas coisas com relação ao astro. Foi interessante a sua observação, realmente eu vejo considerado no meio da justiça, porque a balança que está na abóbora celeste nesse momento, nesse mês, está dividido igualmente. Um lado da abóbora celeste e o outro lado da abóbora celeste. Isso é muito interessante. Obrigado, Maia. Imagina, obrigada a você, Cleiton. Deixa eu ver aqui quem mais está com a mão levantada. Francisco, tudo bem? Oi. Oi, tudo bem? Não, mas eu queria ver o seguinte, sobre o Rosh Hashanah, eu vi uma palestra do Rabino David falando sobre o Rosh Hashanah, né? E ele falando que o primeiro dia, né, é o dia do julgamento, não é isso? Entre o dia do julgamento e o Yom Kippur, que é o dia de perdão, são 10 dias, né? Passam-se 10 dias. E é dividido, cada dia tem uma comemoração judaica, não é isso? Não. Não. São 10 dias e são dias que a gente chama de dias de arrependimento. Que são dias...
De E Teshuvá, Yom Teruah? na verdade. Na verdade, Teshuvá não seria a melhor a melhor tradução para Teshuvá, não é arrependimento, alguma coisa assim. Teshuvá quer dizer retorno. São dias de retorno, para as pessoas retornarem a Deus. E o que eu vi ele falando sobre Yom Teruah também, o que tem a ver? Sobre o quê? Yom Teruah. Yom Teruah é um dos nomes de Rosh Hashanah que aparece na Bíblia. Tá. Ok? Entendi. É outro Ok. nome. Eu fiz umas aulas sobre Rosh Hashanah, tem uns vídeos meus no YouTube também sobre Rosh Hashanah, vocês podem procurar. São mais curtinhos. Jefferson, tem uma pergunta, um comentário? Maia. Oi, Jefferson. Sim, Shalom. Oi. Pode ser que eu esteja um pouco apressado aí, mas eu gostaria de saber assim, você falou esses 6 meses, né? Tem mais meses? Você vai falar sobre isso ainda? O ano judaico, ele é dividido em 12 meses. A gente falou isso Tá. semana passada, a gente tem 12 meses lunares, e eu só não quero ficar correndo com vocês hoje. Então, quando eu estava preparando essa aula, eu pensei em falar um pouquinho sobre os 12, e aí eu achei que eu ia dar tudo muito corrido, e eu não queria dar corrido para vocês. No outro seminário foi falado dos outros 6 meses. No outro seminário eu falei do ano em geral, eu não falei de cada um dos meses, hoje eu quero falar um pouquinho de cada um dos meses. Ok? Entendi. Tá bom. Imagina. Márcio, tudo bem? Bem, são algumas duvidazinhas, porque eu fiz o calendário, eu tenho um aplicativo para o calendário judaico, tanto para ambiente Apple como para ambiente Android. Eu tenho uma surra, né? Porque para começar tem aquela história dos 13 meses, que é o Adar 2, e eu tive um certo trabalho de pesquisa somente com relação a determinar o Rosh Hashanah. Porque o Rosh Hashanah, embora você diz que um mês civil, eu concordo, comece com Tishrei, e é um mês mais festivo, nós temos a maior parte das festividades que estão no Tishrei, o Rosh Hashanah é definido como a lua nova, que pode cair em setembro ou outubro, mas se cair no domingo, na segunda, não me lembro das contas, acho que é domingo, segunda, quarta e sexta, se eu não me engano, ele é adiado um dia. Sendo que se ele cair na segunda, depois das 18h34, ele é adiado mais um dia. Qual o significado religioso disso? Não tem significado religioso. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês um livro. Peraí, vocês vão me dar uns 30 segundos para eu correr até a minha biblioteca. Peraí. Preciso me emocionar com você. Olha só, Márcia. Eu tenho um livro. Tá vendo esse livro aqui? Que é a Lua Ivri. Esse é um livro para iniciantes, na verdade. Ele tem umas 100 páginas, mas ele é um livro super, super de iniciantes sobre como calcular o mês judaico. Então, como calcular o mês judaico não, como calcular o calendário judaico, quais são as coisas que você tem que se levar em conta. Então, tem um monte de tabela aqui, um monte de fórmula, tá vendo? Então, não tem um significado religioso, não tem. São só contas matemáticas, astrológicas que se fazem para que os meses, por exemplo, que Tishrei sempre caia na época do outono. Para a gente fazer uma correção. Como eu falei um pouco sobre isso, na verdade, na semana passada. Não tem um significado religioso. Não existe, então. Porque o cálculo não é um cálculo tão difícil assim, né? O ciclo de 19 anos, mais a lua nova e aquela tabelinha de 29, 30 ou 31 dias, dependendo do Não é só mês. Isso, Márcio. Eu tenho um livro inteirinho falando sobre isso. Não é só, é bem mais complicado que isso. Não, eu não estou dizendo que é simples, não. As equações são complicadíssimas. Eu sofri para fazer esse aplicativo. O que eu estou dizendo é que o conjunto de regras não é tão complicado assim depois que a gente entende a matemática da coisa. Não, é que eu sou físico, então para mim não foi tão difícil entender a história de lua nova, de cálculo de lua nova. É que eu fiquei muito encucado com exatamente com esse detalhe do Rosh Hashanah adiar quando cai em determinado dia da semana. Então eu supus que talvez tivesse... É só para fazer essa correção, não.
Tem mais a ver com física do que com religião. Vamos colocar assim. Porque eu reparei que poderia ser uma correção, porque as contas, a gente quando trabalha com isso, a gente trabalha com 8 casas decimais, 9 casas decimais. Então, no decorrer de milhares de anos, e da mesma maneira que no nosso calendário gregoriano nós temos o ano bissexto para compensar, porque nunca são 365 dias, são 365 dias, mas um monte de casas decimais. Então, é o mesmo motivo. Rosh Hashanah, então, quando cai nesses períodos, ele é adiado apenas por correção do ano lunar. Exatamente. Uhum. Ok, obrigado. Imagina, Márcio, obrigada a você. Nariton, tudo bem? Faz uma pergunta. Quem? Oi. Siqueira? Olá, Maia. Oi. Tudo bom? Tudo bem. A respeito do mês de Nissan, ele é calculado como deveria ser o primeiro mês, é isso? Mas eu não entendi bem como você falou. Na Bíblia, se a gente for olhar a Bíblia, quando a Bíblia fala do primeiro mês, ela está falando de Nissan. Tanto que Tishrei, ele, como a gente viu no versículo, ele é o 7º mês. O que acontece é que depois, quando a gente houve a separação entre o reino de Judá e o reino de Israel, o reino de Judá começou a contar o ano civil começando em Tishrei, e o reino de Israel continuou usando o ano eclesiástico que começava em Nissan. Mas aí, quando houve, então, o exílio da Babilônia, o reino de Israel, as tribos que estavam em Israel, elas foram perdidas, então a tradição que se seguiu foi a tradição que tinha no reino de Judá, que é essa de usar o calendário civil começando em Tishrei. Mas e a festividade da Páscoa? Eu não sei se era o 3º ou 7º dia do mês de Nissan. Nissan, a Páscoa continua sendo em Nissan. Em Nissan? Ok. Mudou o nome. A Bíblia chama de 7º mês, é como se fosse o seguinte, a Bíblia chama de 7º mês janeiro. Para a gente, janeiro é o primeiro mês do ano, porque a gente comemorou o ano novo no dia 1º de janeiro. Mas é como se a Bíblia estivesse chamando janeiro, em vez de chamar de janeiro, estivesse chamando de 7º mês. A mesma coisa aqui. Tishrei, a gente comemora o ano novo no primeiro dia de Tishrei. Mas a Bíblia chama esse mês de 7º mês. É porque a minha dúvida é justamente pelo cálculo da Páscoa correta, mesmo para os não-judeus. E esse cálculo, às vezes, coincide com o calendário judaico, compreende? E às vezes não. Eu não sei como é feito o calendário da Páscoa cristã, Marisa. Então... porque justamente por conta disso, acho que seria o 3º dia do mês de Nissan, coincidiria na primeira lua cheia. Então, Okay. Eu não sei, isso não tem a ver com... Eu não sei como é feito. O calendário judaico é sempre feito com a lua nova, não com a lua cheia. Vou passar para a próxima pergunta. Miqueias, tudo bem? Muito bem, Maia. Está me ouvindo bem? Uhum. Maia, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Ok. Maia, minha dificuldade eu não participei da aula passada, não sei se você falou. O porquê deles usarem um calendário religioso e um civil. Existem, porque é assim, no calendário hebraico existem 4 anos novos diferentes. A gente tem um ano novo em Nissan, que é a Bíblia fala que Nissan é o primeiro mês. A gente tem um ano novo em Elul, a gente tem um ano novo em Tishrei, e a gente tem um ano novo em Shvat, que é o ano novo das árvores. Então, são formas diferentes de contar o ano. Esse calendário começou com a saída do povo de Israel do Egito? Seria esse o primeiro calendário? Isso. A primeira vez que a gente vê na Bíblia falando para se contar os meses como com a lua nova é a partir da saída do Egito. Eu não sei se eu entendi direitinho. Aí Judá, na divisão do reino de Israel, Judá criou um novo calendário? Não, eles não criaram um novo calendário. Eles só começaram a usar o ano novo civil. Mas qual é o marco desse novo calendário? Poderia me dizer? Que a Bíblia já não relata essa mudança de calendário. Relata em alguma parte?
Não, eu não sei, eu não tenho certeza se tem algum versículo na Bíblia que conta quando foi que isso aconteceu. Pode ser, eu não tenho certeza. Eu não sei. Qual foi o mar? Não tenho certeza disso. Deixa eu ver se mais alguém tem uma pergunta para a gente poder passar para o próximo. Albert, tudo bem? Maia, tarde. Oi, peraí, que tem um monte de gente que vocês ficam abrindo o microfone e isso me confunde. Vou falar com o Albert agora. Tudo bem, Albert? Tudo bem, Albert Salem. Oi. Tudo bom? Duas coisas. Primeiro, um comentário. Segundo, uma pergunta. Okay. O comentário é a respeito da Páscoa. A nossa Páscoa tem a ver com o equinócio, portanto, calendário lunar. E a Páscoa cristã, ela sempre ocorre junto com a Páscoa judaica, só que eles adotam a primeira sexta-feira seguida da nossa Páscoa, da Pêssego, como sendo sexta-feira santa e o domingo de Páscoa. Então, se a nossa Páscoa cai numa segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, ou quinta, né? Então, na sexta-feira seguinte já é a sexta-feira santa, e aí domingo é o domingo de Páscoa. Então, eles adotam o calendário lunar, o cristianismo adota o calendário lunar, assim como o nosso, para a Páscoa deles. Tanto que cai cada ano numa data diferente. Com relação a capará, você está falando como perdão. Eu entendo que capará tem a ver com sacrifício. Tanto que no dia de Kippur, ou na véspera de Kippur, se fazia, pelo menos no tempo da minha mãe, as caparotes para o sacrifício, para que os pecados, além da semana dos 10 dias do arrependimento, você jogava todos os seus pecados para as caparotes. Não é isso ou estou enganado? Não, capará não quer dizer não é bem isso. Sim, existe isso que você está falando como é que a gente chama isso? Do ritual de caparote, mas a palavra capará, ela não quer dizer... qual foi a palavra que você usou? Sacrifício. Não quer dizer isso. Ok? Ok. Mais alguma pergunta? Essa era a sua pergunta. Era a pergunta. Ok. Na verdade, a palavra Kippur, é que eu não queria ficar falando disso hoje, mas a palavra Kippur, essa palavra não, né? Essa raiz, Kippur, ela tem a ver com cobrir. Então, uma capará é o que cobre. Tem a ver com... Sim, tem a ver com cobrir, na verdade. Eu não quero entrar nisso hoje. Tudo bem, Albert? Ok. Está perfeito. Obrigado, Maia. Imagina. Alexander, tudo bem? Tudo bem, Maia. Eu queria duas perguntinhas. Aquele Roshaná Rabá é um agradecimento pelo ano no fim do Sukkot sobre as chuvas ou é só simplesmente essa festa de Israel? Não, o Shana Rabá, é que eu não queria ficar falando sobre as festas hoje. A gente pode fazer Então, a gente pode fazer um seminário só sobre o mês de Tishrei e aí falar sobre cada uma das festas. Então só sobre o nome, então. Então, Eitanim. esse Shana Rabá, ele é uma festa, na verdade, que ela finaliza o dia a festividade que Sukkot, a festa das cabanas, ela é uma festa que ela dura uma semana inteira. E o Hoshana Rabá é como se fosse o encerramento da festa. E ali o Eitanim
né, o 7º mês forte, tem a ver com a gematria, por ser 7 e por ser Judá, que começou com esse mês? Não, Itanim, o significado da palavra Itanim é Forte. fortes. Uhum. Mas não tem relação com Judá nem com o número 7. Tem a ver com 7, é o 7º mês, mas o nome Itanim não tem a ver com 7. Toda. Imagina. Ok, então vamos passar para o próximo mês. Depois de Tishrei, então, a gente tem um mês que chama Cheshvan. Vamos lá, Cheshvan. Sempre que a gente usa um CH, na verdade é para a gente ler como RR da palavra carro. Ok? Então, sempre a gente usa esse CH. A maioria dos livros que tem, maior editora que tem em português de livros de temática judaica e de hebraico é a Sefer, e eles usam esse CH. Na verdade, que ultimamente eles têm usado, às vezes, um H com um H sublinhado, né? Um H com tracinho embaixo. Também tem essa mesma ideia de quando eu vejo um H com tracinho embaixo, eu leio como RR do carro. Então, esse mês, o próximo mês é o mês de Heshvan, então a gente já consegue imaginar que na Bíblia ele vai ser chamado, como que vocês imaginam que esse mês vai ser chamado? Se Tishrei era o 7º mês, então Heshvan vai ser que mês? Pela Bíblia, de acordo com a... 8º mês. 8º mês, exatamente. Então, vamos ver isso dentro de um versículo. Olha só. Vocês podem levantar a mão quem quiser ler esse versículo. E aí eu deixo vocês lerem. Mas tem gente que está com a mão levantada ainda de quando a gente estava fazendo perguntas. Deixa eu ver. Franques, quer ler esse versículo? שנה העתה 10 בערב בול הוא החודש השמיני כלה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו ויבנהו 7 שנים. Uhum. Olha só, como a gente já imaginava, a Bíblia chama esse mês tanto de Achodesh Ashmini, o 8º mês, mas também existe um outro nome que a Bíblia dá para esse mês, que é Bul, como a gente vê aqui em vermelho. Yarech Bul, tá vendo? Aqui, Bul. Tem algumas explicações para esse nome Bul. Então, a primeira delas é que, por que seria esse nome Bul? Porque nesse mês, a erva seca, ela era misturada com os grãos para dar de comida. Peraí que alguém está com o microfone aberto, eu vou pedir para vocês não mexerem nos microfones. A erva seca era misturada com os grãos, então, para dar de comer para o gado. E essa erva seca se chama balé. Então, tem uma raiz aqui parecida, balé, bul. Essa é uma das explicações. Outra explicação, deixa eu fechar aqui de novo, eu vou pedir para vocês não mexerem nos microfones de vocês. Outra explicação que seria relacionada à palavra Yevul. Lembrando que tanto essa letra aqui que a gente tem o B, quando ela tem esse pontinho aqui dentro dela, ela tem um som de B. Quando ela não tem o pontinho dentro dela, olha só, por exemplo, aqui. Ela tem o pontinho dentro dela, ela tem o som de B. Se ela não tem o pontinho dentro dela, ela tem o som de V de vaca. Então, Yevul, Bul, vocês conseguem ver que também tem as mesmas letras. E Yevul quer dizer produto, produção. Porque nesse mês, no mês de Heshvan, é que se começa a arar e a plantar em Israel. E tem uma terceira
explicação para esse nome Bul que está na Bíblia, que é a palavra Mabul. Mabul, em hebraico, é como a gente chama o dilúvio. Então, o dilúvio, ele aconteceu, se acredita que ele começou nesse mês de Cheshvan, na época de Noé, e esse também é um mês em que, né, com o outono, aqui em Israel, começam as chuvas. Então, tem essas 3 explicações para esse nome Bul. Mas o nome que a gente usa hoje em dia é esse nome Cheshvan, que é o nome que os judeus que voltaram do exílio da Babilônia usavam. E Cheshvan, na verdade, quer dizer literalmente o 8º mês. Também vem do acádico, da língua acádica, e quer dizer literalmente o 8º mês. E esse mês, na verdade, ele também tem um outro nome. Cheshvan, ele também às vezes é chamado de Mar Cheshvan. Também tem uma explicação para isso. Mar Cheshvan. A explicação para esse mar, antes do nome Cheshvan, é que mar quer dizer amargo em hebraico, e esse mês de Cheshvan não tem nenhuma festa, então é como se fosse um mês amargo. E mar também significa gota de água. A gente tem um versículo em Isaías, Yeshayahu, capítulo 40, versículo 15. Eu não coloquei aqui, mas eu posso olhar e ler com vocês, que mar também significa, nesse versículo, gota d'água. Peraí, deixa eu achar esse versículo aqui, que eu não separei ele. Eu vou escrever para vocês, a gente não se perde. Então, olhem só. Em Isaías, Isaías 40, 15. Isaías 40, 15. Olhem só o que a gente tem nesse versículo. A gente tem Hen Goim, e esses são os povos, Kemar Midli, como uma gota de água de um dli, de um balde, um recipiente de água. Então, esse mar, como vocês conseguem ver, tem esse significado de gota de água. Então, também tem vários, como a gente consegue ver aqui, tem vários significados para esse nome. Então, a gente tem esse mês é chamado de Mar Cheshvan, que em acádico quer dizer literalmente o 8º mês. Mar, tem 2 explicações para esse mar aqui. Pode ser tanto gota d'água, como pode ser amargo, porque ele não tem nenhuma festividade. E um outro nome que a gente tem para Cheshvan, esse é o 8º mês, como a gente já tinha visto. Ele é o 8º mês, segundo a contagem que a gente vê na Bíblia. E um outro nome que a Bíblia usa, como a gente vê aqui no Reis, é Bul, que eu dei para vocês também 3 explicações diferentes desse nome. Ok? E aí, então, que festividade a gente tem a gente não tem nenhuma festividade nesse mês, por isso que ele é Mar Cheshvan, um mês amargo, que não tem nenhuma festividade. Então, sobre esse mês de Cheshvan, você tem alguma pergunta? Albert Salem, está com a mão levantada, você tem uma pergunta? Não, eu não estou com a mão levantada, acho que você esqueceu de abaixar a mão. Você que tem que abaixar, eu não consigo abaixar sua mão. Você clicar de novo lá no botãozinho, você vai ver que a sua mão vai sumir do lado do seu nome, aí eu não vejo mais também. Deixa eu ver quem mais está com a mão levantada. O Márcio. Oi, Márcio, tudo bem?
Oi, tudo bem? Só uma pergunta. Eu encontro também muita relação esse mês apenas com o Shivat. O Shin com o Bet e Samer. Eu já encontrei várias grafias desse mês como Shivat. São 7? Um Shivat? Não entendi, Márcio. Em vez de ser Reshvan, eu já encontrei em vários locais a grafia desse mês com o Shin, com o Nikud E, com o Vet, com o Nikud A e o Samer terminando. Samer? Samer com Tet. Desculpe. É outro mês, Márcia, não é esse mês, Reshvan. É outro mês. Shivat é outro mês. Tá certo. Desculpe. É Reshvan, tá certo. Ok? Ok. Então vamos ver se mais alguém me quer. Tem uma pergunta? Maia, como é que escreve Mar-Reshivá? Esse Mar aí, como é que escreve? A gente colocaria um mem e um reish. Um mem, que eu vou tentar escrever aqui. Um mem e um reish e depois Reshvan. Isso. E o sinal maçorético seria qual? É um patar e um shvat. Estou escrevendo com o meu mouse. Não está dando para entender. Ok. Está dando para entender. Ok, obrigado. Mar-Reshivá. Isso, Mar-Reshvan. Isso mesmo. Reshivá. Ok, Perfeito. obrigado. Imagina. Deixa eu ver quem mais tem alguma pergunta, não? Ok. Então vamos passar para o próximo mês. E o próximo mês depois de Reshvan, se Tishrei era o 7º mês, Reshvan era o 8º, Kislev vai ser que mês? O 9º mês, né? A Bíblia, se Reshvan seria então, deixa eu ver se eu fiz isso certo. Reshvan e Kislev, isso. Então, seria o 8º mês. Então, vamos ver aqui, o 8º não, o 9º mês. Então, Kislev é um dos nomes. Kislev, aí a gente sabe que ele é, obviamente, o 9º mês. Se a gente estiver contando, fazendo essa contagem a partir de Nissan, a partir do mês da Páscoa. E então vamos falar um pouquinho de Kislev. Vamos ver, então, onde que ele aparece na Bíblia. Então, quem quer ler esse versículo, pode levantar a mão e eu deixo vocês lerem esse versículo. Não? Ninguém quer ler esse versículo? Anildo, você quer ler esse versículo? Vamos lá. Oi. Biasirin, Biarba'a, Letisri, Bisnat, Stein, Lidar Yavesh, Haya, Dibar, Aya, Zilhamora, Rodahava. Aya, Dibar Adonai, El Hagai, Hanavi, Leomor. Muito bom, Anildo. Então, olhem só, a gente tem esse mês de Kislev, deixa eu fechar aqui o microfone de todo mundo. Obrigada, Anildo. Então, como a gente viu, esse mês de Kislev, então, ele é chamado do 9º mês. Esse nome, Kislev, que é o nome que é usado até hoje, ele não aparece na Bíblia. A gente sempre vê ele como falando do 9º mês. A gente vê em Zacarias, por exemplo,
Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Em Zacarias, no capítulo 7, versículo 1, ele também aparece falando também no 4º dia do 9º mês, o mês de Kislev. Na verdade, aqui ele sim fala. Não sei porque eu não peguei esse versículo, então. Bobeira minha, marquei bobeira com vocês. Sorry. Então, deixa eu escrever aqui para vocês saberem que ele sim fala em Zacarias. É depois do exílio, mas enfim, já é uma citação com o nome de Kislev. Eu não sei porque eu não usei esse. Enfim, então, em Zacarias, no capítulo 7, versículo 1, ele fala isso. No 4º dia do 9º mês, o mês de Kislev. Ok? Então, a gente consegue perceber isso. Que o 9º mês é o mês de Kislev. E tem também em Nehemiah, no capítulo 1, versículo 1. Logo no comecinho, ele fala isso também. Em Nehemiah, ele também chama do mês de Kislev. Eu não sei por que então eu escolhi esse versículo. Eu marquei bobeira com vocês, desculpem. Vamos escrever aqui. Então, olha só. Em Neemias, capítulo 1, versículo 1. Ele fala as palavras de Nehemiah ben Hachaliah, no mês de Kislev, do 20º ano, blá, 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 blá. Ele também usa esse nome de Kislev. Então, o Balardim está perguntando se o Kislev é o 3º do calendário atual. Quando a gente conta a partir de Tishrei, sim, esse seria o 3º. A gente pode até começar a escrever aqui para a gente não se perder. A gente poderia dizer assim, que o 1º mês é Tishrei, mas na contagem da Bíblia ele é o 7º. O 2º mês é Reshvan, mas na contagem da Bíblia ele é o 8º. E o 3º mês é Kislev, mas na contagem da Bíblia ele é o 9º. Ok? Seria isso que a gente tem até agora. Agora, esse mês de Kislev, ele também tem algumas outras coisas interessantes. É que nesse mês a gente comemora Hanukkah. Hanukkah ele não é considerado uma festa bíblica, na verdade, ele é considerado uma festa rabínica. Apesar que nas Bíblias católicas a gente sim vê o relato dessa história de Hanukkah no livro dos Macabeus. Agora, o signo desse mês de Kislev é o Sagitário. E o Sagitário tem um arco. Okay? Então, olha só que interessante. A palavra arco, em hebraico, a gente fala keshet. E keshet pode ser duas coisas em hebraico. Keshet pode ser um arco mesmo, de arco e flecha. Ok? E keshet também pode ser o arco-íris. Agora, o que o arco tem a ver com esse mês de Kislev? Porque nesse mês é que o Noé saiu da arca, e é nesse mês em que Deus faz o pacto com Noé, e fala para ele que ele não vai mais destruir a humanidade, e que quando ele coloca o arco-íris como esse pacto entre Deus, entre ele e a humanidade. Então, olha só. Primeiramente, a gente pode ver que Kislev, ele é um mês também de chuvas aqui em Israel. Então, é um mês em que ele ainda não é um mês de inverno propriamente dito. A gente está no finalzinho do outono, comecinho do inverno. Então, ele é um mês que ainda a gente tem chuva, mas também tem sol. Então, a gente vê bastante arco-íris. Isso é legal, assim, de ver aqui em Israel. E aí, olha só, se a gente for lá em Bereshit, em Gênesis, no capítulo 9, a gente vai ver exatamente essa história do arco. Se a gente for lá no capítulo 9, versículo 12,
a gente vê que Deus fala, e Deus disse, esse é o sinal da aliança que eu faço entre mim e vocês, e entre toda alma viva que esteja com vocês, por todas as gerações. O meu arco-íris, o meu keshet, eu coloquei na nuvem, e ele será um sinal de aliança entre eu e a terra, entre mim e a terra. E essas palavras é o que ele fala pro Noah, provavelmente assim no comecinho ou no meio do mês de Kislev, que foi quando... Por que a gente sabe disso? Porque a gente sabe que pelas contas que a gente consegue fazer, pelos dias, ou pelo menos segundo a tradição judaica, que o Noah saiu da arca no dia 28 de Reshvan, e ele constrói um altar, a gente vê isso no capítulo 8, versículo 20. E então, isso foi mais ou menos no último dia, no dia 29 de Reshvan, e quando Kislev começa, no mês de Kislev, que é esse mês que tem esse signo do Sagitário. Então, isso é sobre o mês de Kislev. Eu vou agora abrir para vocês fazerem perguntas. Vamos ver se vocês podem abrir, levantar a mão se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário. Oi, Luiz, André, tudo bem? Tá me ouvindo? Uhum. Eu estava acompanhando vocês quando você falou em Zacarias 7:1. Eu li aqui na minha Bíblia e a tradução em português de João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, ela fala o seguinte: aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º do 9º mês em Quisleu, como se fosse uma tradução em português. Como assim? E essa tradução dá um sentido de Kislev, no caso, como você falou, seria um local. Será que essa tradução está errada? Ela tem algum tipo de um outro sentido? Eu não sei porque eu não entendi o que está escrito na tradução. Deixa eu botar para você no chat. Só um instantinho. Ok. Seria a última palavra. Ele só traduziu o nome. Sim. Em vez de ele chamar de Kislev, ele chamou de Kisleu. Sim. É comum traduzir esse Vav como um... Eu acho que ele só está querendo traduzir o nome. Dá a entender que era um lugar, né? Mas no caso não era o nome mesmo, então. É o nome do mês, isso. É como se, não sei, ele tivesse lido em inglês January, mas aí ele quis colocar janeiro. O problema, ok? Eu não sei se realmente se usa essa palavra que se leu em português. Em hebraico a gente fala Kislev. E aí a Vera está perguntando se Kislev tem alguma coisa a ver com coração, porque Lev é coração. Não tem nada a ver, porque Lev a gente escreve Lamed Bet e não com Vav, ok? Então tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas fala, Luiz, tem mais uma pergunta? Não, só isso mesmo. Muito obrigado, tá, Maia? Imagina, Luiz. Olha só que interessante, né? Você vê que a gente percebe que, em hebraico, a gente percebe que ele está falando o nome do mês e que na tradução dá a entender que é um lugar, por causa desse em que se leu, né? Ele está querendo, na verdade, dizer alguma coisa assim, em janeiro, em fevereiro, e na tradução a gente perde um pouco disso quando a gente não sabe que existe esse mês chamado Kislev.
Oi, Miqueias. Maia, aqui no Brasil, os signos, eles costumam pegar meados do mês e terminar em meados do outro. O Sagitário aí corresponde a todo o nono mês, ou ele também pega meados do nono e vai terminar no 10? Como o mês é lunar, seria todo o mês de Kislev. O mês de Kislev é o mês de... o signo dele qual era mesmo? Não é da balança, do arco, que é o Sagitário. Sagitário. Isso. Mas nem sempre tem correspondência. Por exemplo, meu aniversário é no dia 25 de outubro. Então, se a gente olha pelo horóscopo no jornal, eu sou escorpião. Mas eu nasci, na verdade, em Tishrei, no mês hebraico de Tishrei. Então, pelo calendário judaico, o meu horóscopo é Libra. Apesar que está pertinho um do outro, seria depende de qual que eu uso, eu posso abrir o jornal de manhã e ler 2 horóscopos e decidir qual que eu acho que é melhor. Hoje eu sou escorpião, hoje eu sou Libra. Mas nem com todo mundo aconteceria isso, mas é todo mês que se lê, o horóscopo é do mês mesmo. Ok? Obrigado. Imagina, Miqueias. Rogério, tudo bem? Rogério, quer fazer uma pergunta? Não estou escutando o Rogério, então vou passar para o Sandro. Tudo bem, Sandro? Shalom, Maia. Tudo bem? Oi, tudo bem. A pergunta, você está falando dos meses, mas é uma questão de curiosidade. O Hanukkah é a segunda festa mais importante depois do Yom Kippur? Não, Hanukkah nem é uma festa importante. Não. Nem entra na lista de festas importantes, Hanukkah está lá no final. Ok, tudo bem. Imagina. Tânia, sim, uma pergunta? Da Maia, eu só queria dizer que o nosso dicionário WAIS incorporou os meses escritos exatamente como você colocou na transcrição fonética. Então, se eu vou ali no dicionário, está Kislev, terceiro mês do ano civil judaico. E assim por diante, eu olhei os outros que você já nos mostrou e é assim. Ah, legal. Só essa curiosidade. Obrigada. Obrigada, Tânia, imagina. Então, falando nisso, vamos colocar, a gente colocou Kislev lá na nossa listinha, quando a gente estava escrevendo aqui, escrevemos Kislev. Ok. Então, Kislev seria o terceiro, o quarto mês, ou o 10º pela Bíblia, então o quarto mês, é o mês que a gente chama de Tevet. Então, ele seria o 10º mês. A gente está olhando a Bíblia, olhem só aqui, então, o mês de Tevet. Onde que esse mês aparece na Bíblia? Olhem só, a gente tem aqui, por exemplo, no livro de Esther. Então, tem alguém que quer ler esse versículo? Vocês podem levantar a mão e eu deixo vocês lerem. Patrícia, tudo bem? Patilakar, Esther, El Hamelech, Ahashverosh, El Bet, Malhuto, Bahodesh, Ha-Ashiri, Hu, Hodesh, Tevet, Bishnat, Sheva, Lemalhuto. Olhem só, como a gente já tinha adivinhado, ele é chamado de Hodesh Asiri, que quer dizer, né, o 10º mês. E ele está mostrando aqui no livro de Esther, ele fala pra gente, ele mostra também esse nome de Tevet, o mês de Tevet. Esse mês, ele é um mês em que a gente celebra, né, os últimos dias de Hanukkah caem nesse mês. E a gente também comemora, celebra o Asara B'Tevet. O Asara B'Tevet, na verdade, é um dia de jejum,
por causa do cerco que se fez a Jerusalém. O que mais que a gente tem interessante para falar sobre esse mês de TV? Era que, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa, se ele era um mês mais curtinho para a gente falar. Não, era isso, que ele cai, então, geralmente em dezembro, janeiro. Será um mês mais curtinho. A gente fala dele. Vamos colocar aqui, então, só que ele geralmente cai em dezembro, janeiro. Geralmente o ano novo em TV. De 31 de dezembro para 1º de janeiro, geralmente cai nesse mês aqui. Oi, deixa eu me arrumar aqui, estou toda torta. Então, vocês têm alguma pergunta que vocês querem fazer até aqui? Tá tudo bem? Peraí, se vocês quiserem, vocês podem levantar a mão. A Patrícia está com a mão levantada ainda. Sandro? Eu queria só saber o significado. O significado desse nome é... Lembra Tov, né? Ele não... Oi? Lembra a palavra Tov. Não, mas a maioria dos nomes, hoje em dia, eles têm a ver com nomes de meses babilônicos, porque como esses meses, como por exemplo, Tishrei, que vem de Tishrito, que em acádico quer dizer princípio, então Tevet também vem do acádico, mas eu não sei qual é o significado desse nome, mas não tem a ver com Tovo. Não tem a ver com o hebraico, na verdade, provavelmente um nome que existia no calendário babilônico e foi adaptado para o hebraico o nome dele. E aí a gente vê até que era usado, então, a Bíblia, vamos dizer, na época de Moisés, então não existiam nomes ainda para os meses, ainda se falava 1º, 2º, 3º, 4º mês, e depois do exílio, tanto que a gente viu aqui que o versículo que eu peguei é de Esther. Esther, a gente já está aqui na época, quando o livro foi escrito, já é depois do exílio. Então, a gente já vê que ele já está usando o nome de Tevet. Mas vamos dizer, provavelmente se a gente chegasse para o Moisés e falasse para ele, você sabe quando está o mês de Tevet? Ele provavelmente não ia saber responder para a gente. Sandra, você tem uma pergunta? Sim, Maia. Eu recebi esse planejamento judaico da editora Sefer. Uhum. E em dezembro, o nosso dezembro, que é o que deve, ele vai, você me corrige, por favor, ele vai até o dia 22 de dezembro, que deve, aí dia 23 de qual começa... Ano? Depende de que ano você está falando. 14. 2014, então pera, calma, eu preciso de tempo para olhar aqui direito. Tô indo para 2030, não quero 2030. 14. 14, ok. Então ele coloca, no planejamento ele vai até, o Kislev vai, 30 de Kislev vai até 22 de dezembro. Aí no dia 23 já começa o primeiro Tevet. Calma, tem que ficar fazendo muito rápido para mim, eu sou meio retardada. Dia 30 de Kislev, isso é no dia 22 de dezembro, isso. Aí no dia 23 começa... de janeiro começa o primeiro dia de TV, isso. 23 de dezembro. Isso. Aí depois, em janeiro, detalhe, ele vai, o 1º de janeiro para nós seria 29 de Tevet, isso? Porque não coincide. Não, primeiro dia de janeiro. Dá menos de 30. Oi? Olha, o planejamento está errado, é isso que eu queria que você corrigisse justamente. Se 30 de Kislev vai até 22 de dezembro... Vamos lá. A gente tem que falar sempre em anos aqui. Então, o dia 30 de Kislev, ele cai esse ano em 2014, no dia 22 de dezembro de 2014, é o dia 30 de Kislev. É isso que o seu calendário fala? É isso, mas tá certo. Então ele pode, como ele é lunar, ele pode começar dentro do mês que não tem nada a ver com o nosso gregoriano. Ele não tem nada a ver com o gregoriano, não tem nada a ver com o gregoriano. Tá certo.
Ok? Tanto que, por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo para vocês do meu aniversário, porque eu sei que dia que ele é. Meu aniversário, ele é no dia 29 de Tishrei, esse ano é dia 23 de outubro. Mas no ano passado, por exemplo, ele foi no dia, quer ver? Ano passado, ele foi no dia 2 de novembro. Entendeu? Então, não tem nada a ver um ano com o outro. Ou, por exemplo, em 2012 foi 14 de novembro. Em 2011 foi dia 26 de novembro. Não tem uma relação. Não, agora eu compreendi depois que você falou, eu acertei o pensamento. Ok, sem problema. Imagina só. Deixa eu ver se mais alguém tem alguma pergunta. Deixando aqui, não. E ok. Ok. Então, a gente ainda tem mais um tempinho, a gente pode falar ainda, a gente falou do TV e a gente vai falar agora do Shvat. Então, a gente tem esse daqui. A gente chama ele de Shvat. Ok? Shvat vou colocar ele na nossa tabelinha aqui também. O Shvat seria o 5º mês. Shvat. E na contagem da Bíblia, ele é o 11º. Certo? Então, vamos ver onde que na Bíblia a gente vê sobre esse mês de Shvat. Tem alguém que quer ler esse versículo pra gente? Pode levantar a mão. E aí a gente lê. Deixa eu ver aqui. Cleiton, você quer ler esse versículo? Vou tentar. Ok. Beyond Rim Via Espa Via Via Stoi achar. Rodes Shiva Shiva Vishnaha Vishnat, né? Kedaim Vedar Yavesh Ha Devar Adonai El Ben Ber Yahu Ben Yad não Ben Ido Ido Ana Bin Lebor. Obrigada, Cleiton. Olha só, vou ler devagarzinho esse versículo, olha só. Beyom Esrim Ve'arba, no dia 24, Le Ashtei Asar Hodesh, do 11º mês, então como a gente tinha colocado lá na nossa tabelinha, pela contagem da Bíblia, é o 11º mês. Ele é Hodesh Shvat, o mês de Shvat, Beshnat Shtaim Le Dariavesh, no 2º ano do reinado do Dariavesh, do Dário. Ayá foi Dvar Hashem, a palavra do Eterno, El Zechariah, para o Zacarias, Ben Berachial, filho de Berachial, Ben Ido, neto de Ido, né, o Berechamiel, que é o filho do Ido, então o Zacarias é o neto do Ido, Anavi, o profeta, está faltando aqui na minha tradução,
Eu esqueci de colocar essa palavra. O profeta Lemor dizendo. Então, a gente vê aqui que o 11º mês é chamado de Shvat. Nesse mês é que o Moshe, que o Moisés, começou a fazer o discurso dele antes de morrer para o povo de Israel, como a gente vê no livro de Devarim, de Deuteronômio. E uma coisa interessante que a gente tem em Shvat é que em Shvat a gente tem o Tu B'Shvat, que é, na verdade, Tu é o 15º dia do mês de Shvat. Ele eu fiz até uma aula sobre isso, vocês podem ver a gravação. Tu B'Shvat é o Ano Novo das Árvores. O Ano Novo das Árvores, então olhem só. Esse é um dos anos, né? Quando a gente está falando das árvores, a gente fala a idade das árvores a partir desse mês, do mês de Shvat. Ele geralmente cai em janeiro ou fevereiro, mais ou menos isso no nosso calendário. E é exatamente isso, que ele está no finalzinho do inverno. Então, pela tradição judaica, é quando as árvores começam a criar raiz. Então, a partir de Shvat, a gente conta o Ano Novo das Árvores. Então, vocês veem que só hoje a gente já viu que tem o Ano Novo das Árvores, que é em Tu B'Shvat. Então, Shvat é um dos anos novos que tem no calendário hebraico. A gente tem o Tishrei, que é o calendário civil, e a gente tem o Nissan, que a gente não fala sobre ele hoje, mas que é o que a Bíblia conta a partir dele. Agora, o signo de Shvat é o signo de Aquário. Agora, isso aqui tem uma coisa muito interessante. A palavra aquário, hoje em dia, a gente usa para falar de um recipiente que a gente põe peixe dentro. Mas, na verdade, essa palavra, a origem dela, aquário, na verdade, ela é o que hoje a gente chamaria... Aquário é um utensílio com água, vamos colocar assim. Como eu coloquei aqui entre parênteses, em balde. Tanto que se vocês olharem quando tem horóscopo no jornal, esse tipo de coisa, quando tem o signo, né, qual é o desenhinho do signo de aquário, não é uma coisa que a gente imagina mesmo um aquário com um peixinho dourado dentro. É um balde com água saindo dele. Já pararam para prestar atenção nisso? É exatamente por causa disso, porque essa palavra aquário é um utensílio com água. Como se diz, o uso original da palavra era esse. Até falei sobre isso numa das aulas que a gente teve, que, por exemplo, a palavra piscina, a gente vê tem a ver com peixe. A palavra piscina é o que hoje a gente chama de aquário. Piscina, antigamente, sei lá, 2, 3 mil anos atrás, 2, 3 mil anos atrás, não, 2 mil anos atrás, quando a gente tinha o latim, piscina tem a ver com isso, é um lugar onde tem os peixes. E o aquário era um utensílio com um lugar com água. Então, o que tem a ver o balde com Tu B'Shvat? Janeiro e fevereiro, que é o mês, né, mais ou menos essa época do ano, é a época do ano que mais chove em Israel. Então, também tem essa coisa, né, do balde de água e as chuvas. É um mês com bastante água, é o mês de Shvat, e também a gente consegue ver isso. O Marcos Araújo me ajudou aqui falando reservatório. Ok? E sim, Shvat foi no mês passado. A gente está no mês de Adar já, que é o mês seguinte. Mas eu não vou começar a falar de Adar, porque a gente já está terminando. A gente não vai ter tempo de falar sobre isso. Mas eu queria realmente saber o que vocês acharam. Se acharam legal esse tema de falar sobre os meses judaicos. Vocês podem me escrever um e-mail no hebraicobíblico.com ou no nosso Facebook, que é Hebraico Bíblico.
Então, o que a gente falou hoje? A gente falou do mês de Tishrei, que ele é o começo do ano. A gente falou que ele tem o nome de Eitanim, quer dizer fortes, na Bíblia. E que ele é chamado de sétimo mês. A gente viu que ele tem várias comemorações. E que o signo dele tem a ver com balança, que é esse balança, esse julgamento que ocorre no mês de Tishrei. A gente falou do mês de Heshvan, que ele tem esse nome, o Mar Heshvan, que ele também aparece como o oitavo mês, ou como o mês de Bul. A gente falou sobre e que Heshvan não tem nenhuma festividade. A gente falou de Kislev, que ele é o nono mês, e que é nele que a gente comemora Hanukkah. E a gente também falou que nesse mês de Kislev, o signo dele é arco, que tem a ver com arco-íris, que foi o que aconteceu com a história do Noé e da promessa de Deus de que ele nunca mais ia destruir a humanidade. A gente falou um pouquinho do mês de Tevet, que é quando a gente tem, então, o finalzinho de Hanukkah e o Asara B'Tevet, que apesar de que são festas, mas não são festas bíblicas. E a gente falou agora um pouquinho do mês de Shvat, que é o mês, então, que acontece o Ano Novo das Árvores. E é um mês, o signo dele é o signo de Aquário, um balde de água. Inclusive, em hebraico, o signo de Aquário a gente chama mesmo de dli, de balde de água mesmo. E ele tem, por causa dessa coisa do Shvat, ser um mês onde tem bastante chuvas. Então, esses foram os 5 meses que a gente conseguiu falar hoje. Só vou abrir, então, para vocês fazerem perguntas e comentários finais. Então, vamos lá. Ver quem é que tem alguma pergunta. Cleiton, tudo bem? Tudo bem, mas eu incomodo muito, mas é que realmente eu acho extremamente importante o seminário. Acho que se eu quiser esse ano, quero fazer o curso com vocês. Eu percebi uma coisa muito interessante, Maia. Eu também, mais ou menos 8 anos atrás, eu me interessei bastante pela história da Nova Babilônia, New Babilônia, e comecei a estudar um pouco do Assírio Babilônico, que você chama de acadiano. Uma coisa que eu não sabia realmente é que esses nomes dos meses do calendário hebraico são nomes que baseiam em palavras de meses babilônicos. Uma coisa muito interessante para você, como é interessante realmente o estudo das escrituras, conhecendo o hebraico, conhecendo as raízes das palavras hebraicas. A maioria das traduções da Bíblia, João Ferreira de Almeida, aqui no Brasil especialmente, o texto de Jeremias, Irmiahu 29:10, ele é muito mal interpretado. Exatamente, estudando um pouco do hebraico, já no meu passado, 10 anos atrás, eu não falo bem o hebraico, eu não leio bem o hebraico, mas eu tenho procurado entender as expressões em hebraico. Em Jeremias 29:10, diz assim em português: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem em Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos para esse lugar. Essa tradução está errada. A primeira palavra da Torá, da Bíblia, é Bereshit. Ber significa em princípio, ou no princípio. E lá em Jeremias 29:10, não poderia ter de Babel, mas le Babel. Eu observei isso há muito tempo atrás e percebi que tem muitos ensinos errados de algumas religiões pelo mundo, baseando que estaria dizendo que seria em Babilônia. Mas, segundo eu tenho observado, usando o hebraico, estudando o hebraico, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Atentarei para vós, ou se cumprirei para convosco meu palavra. Então, muito interessante esse fato de você ter relatado, que esses meses se basearam no Assírio Babilônio, no acadiano. Por quê? Porque você vai entender melhor por que a Bíblia não diz, pode aparecer, não conhece? Só tem uma tradução da Bíblia. Outras traduções que não aparece a palavra isso mesmo, porque não se baseiam em palavras
da cultura judaica, assim, Babilônia. Muito interessante. Maia, muito obrigado pela explicação. Até mais. Imagina. Obrigada a você, Cleiton, pela participação. O Jefferson perguntou qual é o signo atribuído a Heshvan. Eles seguem a mesma ordem, Jackson. Então, se Tishrei é a balança, é Libra, Heshvan é Escorpião. E eu não trouxe para vocês o significado, porque como eu falei no começo, nem todos eu achei um significado com alguma coisa. Eu não fui muito atrás, na verdade. Eu vi alguns que eu achei legal, que eu consegui entender o significado. Eu trouxe para vocês os que eu achei interessante. Eu não achei nenhuma conexão de Escorpião com o mês de Heshvan, por isso que eu não trouxe para vocês. Aí de Kislev é o que eu tinha falado? É Sagitário, é isso? Que é o arco, né? É Sagitário. Segue a mesma ordem que a gente consegue ver no jornal, que aí TV depois é Capricórnio, que eu não trouxe para vocês Capricórnio, que eu também não achei nenhuma uma relação, e Shvat, que é o balde, que é o Então, é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês quiserem ver a gravação dessa aula, ela demora um pouco para ficar online, mas elas sempre ficam. Vocês podem ver isso lá nesse mesmo endereço, teacherbiblical.com. Não, desculpa. Esse aqui é para vocês tiverem interesse em saber mais sobre os nossos cursos. Vocês podem colocar o nome e telefone lá para saber mais. E no mesmo endereço onde vocês se inscrevem para o seminário, se rolarem a página um pouco mais para baixo, tem a gravação dos seminários anteriores. Às vezes demora um pouquinho para ficar disponível, mas sempre fica disponível lá, quando fica disponível. Então é isso, uma boa semana para vocês e espero ouvir de vocês o que vocês acharam dessa aula. Se vocês acharam um tema interessante, vocês podem me mandar um e-mail ou falar comigo pelo Facebook. Então, uma boa semana para vocês e tchau, tchau. Uma Shavua Tov. Boa semana. Tá bom.